Boa noite. Às 19 horas e 24 minutos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de março de 2020. Peço à primeira secretária, vereadora Adalgisa Lopes Soares, que proceda à chamada dos novos vereadores. Francisco Barreto de Montenegro. Presente. Sérgio Luiz Fernandes. Presente. Adalgisa Lopes Duarte. Flávio Eduardo Zandoná. Presente. Alessandro Rios Conforte. Presente. Antônio Ângelo Cicirelli. Presente. Carlos Alberto Statti. Presente. César Augusto Luciano Franco Morelli. Presente. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Ivan Carvalho de Mello. Presente. Jairo Alves de Azevedo. Presente. Marialva Araújo de Souza Biazon. Presente. Roberto Araújo. Presente. Peço à vereadora Marialva Biazon que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Faremos a leitura, boa noite a todos, faremos a leitura do Salmo 1º, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Em votação, atas da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Pois não. Além da sessão de hoje, que obviamente nós vamos discutir, analisar a tramitação dela, levantar o seguinte questionamento. As próximas 2 ou 3 semanas, se a gente deveria suspender, pelo seguinte, todo mundo está dizendo, as pessoas que entendem mais do que todos nós aqui, os especialistas e tal, que vai ter um pico do coronavírus, da Covid-19, em 2 semanas, talvez 3 semanas. Né? Então, acho que seria prudente que a gente analisasse a suspensão dos trabalhos das próximas, não estou dizendo dessa sessão que nós temos que discutir aqui agora, das próximas 2 ou 3 sessões com relação a essa situação de calamidade pública que o Brasil está. Então, aqui nós temos pelo menos 2 ou 3 vereadores acima de 60, temos 3 ou 4 próximos de 60, e nós estamos em 13 pessoas, fora os assessores aqui, que dá mais ou menos 15 pessoas. Então, é uma reunião que, inclusive, ultrapassa o número de pessoas reunidas conforme um decreto recente aqui da cidade. Então, eu acho que seria muito interessante, se houver algum assunto extremamente urgente da saúde, especificamente, obviamente, essa casa seria convocada. Né? Então, eu deixo essa ideia para que os 3 vereadores meditem e até o final da sessão, ainda hoje, a gente resolva da melhor maneira, com a ajuda da assessoria jurídica aí, como é que a gente faria isso. Tudo bem. Peço à primeira secretária, a vereadora Adalgisa Lopes Soares, que proceda à leitura dos projetos protocolados. Ato da mesa número 9/2020. Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19, coronavírus, no âmbito da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e da outras providências.
A mesa da Câmara de Vereadores da Instância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, considerando os avanços da pandemia do coronavírus e os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. Considerando o decreto número 64.862, de 13 de março de 2020, ante a existência de pandemia da Covid-2019, coronavírus, considerando o decreto municipal número 5.765, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção no âmbito da administração pública direta e indireta de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela Covid-19, bem como sobre recomendações do setor privado, municipal e da outras providências. Considerando o decreto municipal número 5.777, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta municipal, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela Covid-19, novo coronavírus, bem como sobre recomendações no setor privado, municipal e da outras providências. Decreta. Artigo 1º. A Câmara de Vereadores da Instância Turística de Avaré adotará, para fins de prevenção da transmissão da Covid-19, coronavírus, as medidas determinadas nesse ato da mesa. Artigo 2º. Fica estabelecida, a partir dessa data, a alteração de expediente nas dependências da Câmara de Vereadores, que será das 8 às 13, por prazo indeterminado, somente com os serviços internos. Artigo 3º. Servidores municipais com idade igual ou superior a 60 anos ou pertencentes ao grupo de risco, desde que comprovado por meio de atestado médico, ficam afastados temporariamente, sem prejuízo dos vencimentos, podendo desempenhar suas funções laboriais a partir de suas residências, visando dar continuidade ao serviço público desde que possível. Artigo 4º. Fica suspensa a participação de servidores e vereadores em eventos ou em viagens relacionadas à atividade legislativa. Parágrafo único. Eventuais exceções ao disposto no caput desses serão avaliadas e autorizadas pelo presidente da Câmara. Artigo 5º. Fica suspensa a realização nas dependências da Câmara de Vereadores, Instância Turística de Avaré, de eventos coletivos não diretamente relacionados às atividades legislativas do plenário e das comissões. Fica suspensa a realização de sessões solenes, audiências públicas, bem como a tribuna livre. Artigo 7º. As sessões ordinárias e extraordinárias serão realizadas de forma resumida em tempo possível e sem presença de público, diminuindo a exposição de pessoas a riscos de contágio. As sessões ordinárias ficam limitadas somente à leitura de projetos protocolados e ordem do dia. Casos omissos e eventuais exceções à aplicação desse ato serão resolvidos pela presidência. Artigo 9º. Esse ato entrará em vigor na data de sua publicação no lugar de costume, revogando o ato da mesa 8/2020. Câmara de Vereadores da Instância Turística de Avaré. Presidente Francisco Barreto de Monte Neto. Sérgio Luiz Fernandes, vice-presidente. Ofício número 42/2020, CM. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa colhem da Casa de Leis o projeto de lei que abre crédito adicional especial no valor de R$ 242.603,57, destinados para o desenvolvimento de programas, projetos e serviços que atentam à Secretaria de Obras e Serviços, Departamento de Pavimentação. Referido crédito é decorrente de excesso de arrecadação advindo de repasses vinculados de recurso estadual com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, consoante justificativa anexo da servidora do Departamento de Convênio Municipal. Pelo exposto, solicitamos apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime especial de urgência. Certos de atenção de Vossa Excelência, aproveitamos a oportunidade e reiteramos protestos de estima e consideração. Projeto de lei número 27/2020. Ofício número 44/2020. Encaminha projeto de lei número 28/2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar que especifique da providência. Antes da gente ir para os projetos,
Tendo em vista as recomendações contra o Covid-19 e o ato da mesa número 9/2020, a sessão ordinária fica limitada somente à leitura dos projetos. E nessa questão, o vereador Ernesto pediu a palavra, depois a gente vai discutir essa questão do vereador Ernesto, mas eu preciso colocar em votação esse ato e depois a gente pode acrescentar o que for discutido em relação ao pedido do vereador Ernesto. Como na mesa esse ato deu 2 assinaturas, assinou eu e o Sérgio e a vereadora Dalgisa. A vereadora Dalgisa pediu para retirar a assinatura dela. Sendo assim, para ter a legalidade já da sessão, eu gostaria de colocar em votação esse ato da mesa, se todos os vereadores concordam. Esse que foi lido. Eu gostaria de falar. Isso. Fica à vontade. Pela ordem. Senhor presidente, apenas para... Eu acho que para nós restabelecermos algumas situações aqui. Primeiro, ato da mesa não se vota. O ato é da mesa. Eu sei, mas deu 2-2. Eu preciso discutir isso aí. Independente. E se eu tomo uma decisão sozinha suspender a sessão, ou se eu não legalizar eu preciso discutir isso com os 13 vereadores. Sim, presidente. Existe um impasse. Senhor presidente, mas não é uma resolução, não é um projeto de lei, não é um requerimento, não é nada nesse sentido. Então, o ato da mesa não se discute aqui. Agora, qual é a sua sugestão, então? Na minha opinião, senhor presidente, uma controvérsia em relação ao ato da mesa é somente no que diz respeito à tribuna livre. Por quê? Porque a tribuna livre ela é regimental. Ela só pode ser alterada por uma resolução. Não, nós estamos tirando os requerimentos, estamos tirando... Vereador, isso não existe. Isso não existe. Não, em relação ao ato da mesa, não. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que o senhor suspenda a sessão por alguns instantes. Eu acho que a vereadora Dalgisa não terá dificuldade em assinar o ato da mesa, porque, na realidade, você vai assinar? Se não tiver... Porque, na verdade, vereadora Dalgisa, esse ato ele pode ser complementado com outra, exatamente. Acabaria todo esse problema. Todo problema, exatamente. Então, não tem necessidade do ato descer... Mantém a assinatura? Eu acho que então, sim. pronto, não fica esse desconforto, porque esse ato ele vai ser melhorado. Infelizmente, as coisas não estão sendo... as claras, coisas vão... né? Tá entende-se que as coisas, infelizmente, não vão ser tão bem. Então, a gente precisa melhorar. Esse ato vai ser mais corrigido praticamente diariamente. Infelizmente. Até hoje, é essa a legalidade que a gente tem que ter de fazer uma sessão dessa forma. Amanhã é outra realidade. Quarta-feira, talvez outra realidade. Então, é isso que é a nossa preocupação em relação a isso. A vereadora Dalgisa, compreensivamente, resolveu manter a assinatura dela, pronto. 3 votos, né? Então, pode comentar, vereadora. Eu gostaria de comentar para vocês o artigo número 7. Chegando na minha casa, falei com a minha mãe, ela ficou louca, porque minha mãe está, desde novembro, ela quebrou a bacia, está de cama, dispensei a cuidadora, por todos esses riscos aí, e eu estou tomando conta dela. Então, eu estou assim, indo em supermercado, indo em farmácia, e ela falou, nossa, mas não pode, que isso? E eu falei, olha, vai ser de porta fechada, tal. E ela questionou, tá? Então, em relação a isso. Ótimo. Então, fica assim o ato e provavelmente a gente vai melhorando no decorrer das necessidades que a gente... Ernesto, podemos discutir a sua questão depois do projeto? Podemos, né?
ter uma resolução coletiva aqui Sem a respeito dúvida. disso, Eu porque é sei. um momento totalmente que a gente nunca, ninguém dos vivos no Brasil viveu uma situação semelhante a essa. É uma coisa inédita, perigosa e inédita. Então, nós Sem precisamos dúvida. também É preocupante. fazer essa discussão. E, se depender da mesa, não vai ser nós que vamos trazer alguma dificuldade. Eu acho que... Então, peço... Você... Que a vereadora Mariel estava falando. Sem dúvida. Tá bom, então, obrigado. Passaremos agora à ordem do dia e peço à primeira secretária que proceda à chamada dos nobres vereadores. Francisco Barreto de Montenegro. Presente. Sérgio Luiz Fernandes. Presente. Adalgisa Lopes Duarte. Flávio Eduardo Zandoná. Presente. Alessandro Rios Conforte. Presente. Antônio Ângelo Cicirene. Presente. Carlos Alberto Statti. César Augusto Luciano Franco Morelli. Presente. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Ivan Carvalho de Mello. Jairo Alves de Azevedo. Maria Alva Araújo de Souza Biazon. Roberto Araújo. Presente. Projeto de lei número 26/2020, discussão única, autoria mesa diretora. Assunto: estabelece o índice para a revisão geral anual, acrescido de recomposição do poder de compra, da remuneração dos servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré. Esse projeto, a mesa achou melhor, pelo momento que está passando, essas condições que o país está passando, a nossa cidade não é diferente. A mesa vai retirar esse projeto e vamos estudar de que forma que a gente vai resolver essa situação. É a obrigatoriedade de apresentar o projeto por causa do limite, da questão do Tribunal de Contas, mas é sábio que a gente tem que também ter a nossa participação, e não é bem visto nesse momento essa questão. Então, a mesa achou por bem melhor tirar o projeto, e nós vamos analisar posteriormente com o jurídico de que forma que nós vamos resolver essa situação, porque infelizmente a situação nos deixa numa situação muito difícil em relação a isso. Então o projeto foi retirado. Projeto de lei número 92, autoria prefeito municipal. O assunto altera o artigo 8 da lei 1751. 93. Então, desculpa, vereador, eu imaginei que eu falei 93, mas não tem nenhum problema, posso corrigir. Obrigado por você me avisar. Alteração do artigo 8 da lei número 1751, de 3 de dezembro de 2013, e da outras providências, retirado pela discussão do autor. Esse projeto foi retirado. O projeto número 9, discussão única, autoria prefeito municipal, revoga a lei municipal número 4.000/2004, de 3 de maio de 2016, e da outras providências. Doação a WWW Produtos Farmacêutico Limitado, EPP, com emendas. Emendas em discussão. Emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Projeto emendado em discussão. Projeto em votação. Projeto emendado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto emendado aprovado por unanimidade. Redação final em votação. Redação final em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Redação final aprovada por unanimidade.
Vereador Ernesto, posso abrir uma exceção da gente discutir esse seu pedido antes de eu encerrar a sessão? Ou pode, após o encerramento da sessão? Faz questão? Alguma? Não, para mim, o importante é que seja discutido o assunto. Pode Tá bom. ser. Então, eu vou encerrar a sessão e a gente discute o assunto. Daí precisaria ver, em termos de assessoria jurídica, para ver Isso, qual é a maneira, legalidade, isso. A legalidade e como é que vai fazer isso, né? Então, se tá certo. todo mundo concordar. Então, tá bom. Pois não. Como sugestão, como é uma decisão de extrema importância, com valor extremamente relevante à nossa sociedade, eu acredito que seja mais oportuno, a minha opinião, que ela seja feita antes do encerramento da sessão. Acredito que tenha mais legalidade e mais transparência à população, sendo durante esse momento que nós estamos agora, as nossas opiniões e essa discussão ser feita abertamente para o povo, cada um explanando os seus próprios... Então, eu vou, para não ficar muito extensivo, 3 minutos para cada explanar e declarar, 2 minutos e esclarecer seu ponto de vista, pode ser? É uma forma mais que a gente tem que... Alguém se opõe à sugestão do vereador Alessandro Rios? Não? Então, tudo bem. Então, sendo assim, antes de encerrar a sessão, vamos fazer esse debate em relação a essa questão. Depois a gente vai ver, vereador Ernesto, juridicamente o que a gente pode fazer. Eu estava falando com o Fred, né? Mas já fica definido em plenário o que foi decidido, tá bom? Combinado? Então, quem quiser, vamos começar pelo vice-presidente da casa, vereador Sérgio. Sim. Oi, vereador Ernesto, pode falar no microfone, fazendo um favor? Desculpe, vereador, só para... Eu acho que para fazer aquele pedido que eu fiz, muita gente, certamente, às vezes não estava acompanhando, né? Sim. Pelo rádio, pela internet. Então, a ideia é justamente em razão da situação de calamidade pública que enquanto país, todo mundo tem conhecimento disso, há também decreto municipal do prefeito, aliás, um decreto necessário, né, que está na esteira de todas as outras cidades do Brasil que estão fazendo de maneira semelhante, e já tem orientação do Ministério da Saúde nesse sentido, para não haver aglomeração, né? E que determinadas situações, quem tem mais que uma determinada idade, que foi estabelecida em 60 anos, não deveria estar se expondo, né? Em vista de tudo isso, e devido também à previsão que nós teremos um pico da doença Covid-19 dentro de 2 semanas, quem sabe 3 semanas, eu sugeri, isso eu estou dizendo não só o plenário, como o pessoal que está acompanhando, foi sugerido, então, que nós suspendêssemos os trabalhos dentro da legalidade pelas próximas 2, talvez 3 sessões. Aí eu deixaria para o plenário, cada um dar a sua opinião, se bastam 2 sessões, bastam 3 sessões, não impedindo que, se houver algum projeto, especialmente da saúde, nesse intervalo, seja convocada uma sessão extraordinária para resolver rapidamente essa questão. Eu acho que esse é o debate que eu estou colocando para todos os demais vereadores. Tá bom. Então, pelo vice-presidente, o primeiro a usar a palavra. Eu gostaria de colaborar nesse quesito que o doutor Ernesto apresentou agora. Justamente porque no sábado, às 13h39 do sábado, dia 21, eu coloquei no grupo de WhatsApp dos vereadores, está aqui, né, na telinha do WhatsApp: boa tarde, qual a opinião dos nobres vereadores sobre a possibilidade de suspender as sessões até que se normalize essa situação? Então, foi um questionamento, somente a Maria Alva me respondeu, e como agora então veio à tona, eu reforço aqui, obviamente, o meu voto favorável a esse tipo de suspensão, não porque nós não queremos trabalhar, porque não queremos aprovar, não é nada disso. É que nós estamos, obviamente, seguindo as orientações das autoridades.
no sábado, de sexta para sábado, eu acompanhei muito toda essa questão nacional, estadual e municipal. Conversei com o senhor Flávio Denardi também, algumas questões relacionadas ao fechamento das empresas, e isso, naquele momento, me despertou a necessidade de trazer à baila esse assunto no grupo dos vereadores para que fosse tomada uma providência. E, graças a Deus, hoje, através do vereador Ernesto, estamos, então, podendo agora realmente votar essa questão de suma importância para a saúde pública, né? Temos que nos resguardar, não só a nós, vereadores, mas também as nossas famílias. Então, acertada a sua decisão, doutor Ernesto, de trazer a esse plenário e levar a votação, presidente, né? E o meu voto, obviamente, é favorável. Outro vereador Roberto. 2 minutos. Eu acho bastante prudente a posição do vereador Ernesto Albuquerque. De todos aqui, ele é o único médico, é o que mais está inteirado a respeito do que realmente está acontecendo. A priori, 3 semanas é um tempo razoável para a gente ver lá na frente realmente se há necessidade de prorrogar esse prazo ou não, se já podemos voltar. É claro que nesse período, se eventualmente ocorrer alguma coisa de extrema urgência, o senhor presidente pode convocar uma extraordinária e todo mundo vai comparecer aqui para fazer a sua parte. Mas, nesse interim, eu acho que o melhor remédio nesse momento é a proposta do vereador Ernesto Albuquerque. Próximo a usar a palavra. Vereadora Dalgisa. Peço palavras. A fala do médico, vereador, que ele mais do que ninguém entende. E eu, como estou passando por essa situação, com doença em casa, e a gente está evitando o acúmulo de pessoas, e eu acho que não ficava bem para a gente, numa casa de leis, de repente, ficar nós 13 vereadores aqui, alguém futuramente poderá ser contaminado, porque a situação é triste, nós vamos ainda enfrentar problema muito sério, então é nada mais do que justo que realmente isso aconteça. O meu voto é favorável. Vereador Jairo. Bom, Ernesto, parabéns, viu, doutor Ernesto, por a preocupação, né? O senhor é médico, o senhor está mais atento do que a gente na situação, porque é médico, já faz muito tempo. O vereador Sérgio, viu, Sérgio, parabéns também. Eu ouvi a mensagem que você passou, inclusive eu manifestei favorável ao seu pensamento, mas, infelizmente, o assunto começou a distorcer, né? Com outras conversas, eu apaguei a mensagem que seria favorável à sua ideia, à sua sugestão. Parabéns aos dois, ao Sérgio, que postou no grupo a possibilidade de ser pautado, né, parado a sessão até que restabeleça a situação, que é essa epidemia que nós estamos passando, essa situação difícil, que não só em Avaré, mas no Brasil, no mundo, nós estamos passando. Parabéns aos dois, ao Sérgio e ao Ernesto, pela sugestão. Próximo, Maria Alva. Senhor presidente, demais pares, conforme o vereador Sérgio colocou, ele já tinha consultado o grupo de vereadores no sábado, eu achei extremamente oportuno, mesmo porque, no meu caso, sem qualquer dificuldade em falar minha idade, eu estou impedida legalmente, inclusive, de estar nessa reunião, porque eu sou uma dessas pessoas acima de 60 anos. Então, não tenho a menor dificuldade em declinar aqui a minha idade. Dizer também, senhor presidente, que vai ser um período, eu não sei porque o Jarim está dando risada, deve ter 40? Não estou brincando, Jarim. Na realidade 35, vereador Jarim 35, então tá podendo. Mas na realidade é assim, ó. Na realidade dizer assim, que o caso não é para brincadeira, a gente está tentando descontrair, mas o caso é deveras muito sério, e nós não vamos sair daqui hoje, caso o plenário resolva em relação a isso, nós não vamos sair daqui para um recesso nem para uma férias, ou para alguma
tá gozando de férias. Então, nós estamos apenas na quarentena orientada e recomendada. Então, eu sugiro aos vereadores, a todos os vereadores, que fiquem aí com seus WhatsApps sempre em ponto de online, ligado, para que, caso tenha necessidade de uma convocação, nós estejamos atentos a essa convocação. Então, que todos nós saímos aqui com este compromisso, caso necessário, que nós voltemos aqui a essa casa. E dizer mais, senhor presidente, uma sugestão, que esse período que nós vamos ficar aí suspenso, sem sessão ordinária, que nós possamos compensá-la no nosso recesso de julho. Eu acho que é perfeitamente justo, viável, que nós compensemos as sessões que nós estamos perdendo agora no recesso de julho. Muito obrigada. Boa observação, Mariela. Acho que é uma resposta que a gente também dá de compromisso com essa casa, com a população. Próximo a usar a palavra? Antônio Cicirelli. Bom, eu também acho prudente, Sérgio, eu coloquei lá a resposta, tá? Que eu acho prudente a gente se afastar, né? E por uma questão até de exemplo, né? A gente serve como exemplo. Se a gente está pedindo quarentena para as pessoas para elas não saírem de casa, chega a ser incoerente a gente estar aqui hoje em mais de 10, desrespeitando até um decreto do prefeito, e nesses ter aí pelo menos 2 ou 3 pessoas aí com mais de 60 anos de idade. Então é meio complicado. E pessoas com a idade muito próxima, né? Às vezes até, eu não sei todos aqui, mas alguém que pode ter problema respiratório, e isso também envolve o grupo de risco, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Só para acrescentar, Barreto, eu queria dizer que se a gente der 3 semanas, a 4ª semana seria 21 de abril. Eu acho que a gente tem que assumir um compromisso de que, se a gente não vier no dia 21, que a gente venha no dia 23. Se Deus quiser e essa situação estiver normalizada, que é uma situação que eu nunca pensei que ia passar na minha vida, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso de que serão 3 semanas. E se for para a gente voltar no dia 21, no dia 20, né, que seria, a gente teria que estar aqui no dia 22, ou dia 20, cai uma véspera de feriado. Né? Então, vamos já deixar esse compromisso assumido. Oi? A gente faz uma convocação por WhatsApp. Isso. E coloca e já divulga em público para a imprensa, para a cidade de Avaré também. Bem colocado. Próximo. Vereador Alessandro. Bom, primeiramente eu queria parabenizar a mesa e ao Barreto também. Eu acredito que vocês fizeram o correto, trazendo essa discussão, permitindo que essa discussão acontecesse aqui com todos os vereadores. É uma decisão importante, que talvez, se fosse tomada de cunho de uma presidência, talvez sofreria muitas críticas. Então, acredito que tomaram a decisão mais certa possível. Com relação ao Sérgio, queria dizer para você que a minha não resposta lá não foi uma falta de educação e muito menos um desrespeito à tua pessoa. Eu somente não respondi porque algumas falas sequenciais causou um mal-estar dentro do grupo, então eu preferi me omitir por essa questão. Então não entenda como uma falta de respeito à sua pessoa, até porque eu considero bastante. Com relação ao doutor Ernesto, muito bem colocado. Eu acho que é uma opinião, mais do que de um vereador, uma opinião técnica, vinda de um médico, né? Então, fica até indiscutível uma questão como essa. Obviamente que eu estou totalmente favorável à sua opinião, muito sensata e muito prudente. Com relação à proposta que a vereadora Maria Alva comentou, eu também acho bastante oportuna. Isso aí dá uma resposta à sociedade também, de que nós estamos, nesse momento, dispostos a trabalhar, mas até por uma questão de acompanhar e também não sermos um agente propagador dentro da sociedade, é importante que nós realmente se resguardemos nesse momento, estando à disposição da presidência, estando à disposição do município, e se houver necessidade, estaremos aqui. É só fazer uma convocação extraordinária, e aí a gente vem para cá, vota o que for preciso, para que as coisas tenham sua sequência. Então, essa é a minha opinião. Muito obrigado. Próximo, Ivan. Parabéns, Barreto, pela atitude da mesa aí. Queria comentar também ao Sérgio. Eu já ia também logo na sequência lá, Sérgio, no sábado, responder.
Mas daí teve uma vereadora aí que antecedeu eu lá, e não precisava, acho que, daquilo. Eu acho que aquele grupo lá é formado para dar opinião dos eventos que acontecem aqui na Câmara. Eu acho que se tem alguma coisa tem que discutir pessoalmente e não generalizar, falar que é todo mundo, colocar todo um balaio só e falar que é tudo aquilo. Parabéns, eu sou favorável também aí ao Ernesto aí pela colocação dele aí. É uma situação difícil que a gente está passando, não só aqui, a gente também lá na empresa, mudou tudo, os horários. A gente vê que o pessoal, a gente teve que sair algumas equipes, está meio espalhado para a cidade, porque tem que atender a população, a gente não pode deixar de atender. É uma situação difícil, mas espero que logo vai passar isso aí. Vereador Statti? Tudo bem? Vereador Morelli? Com certeza a gente concordo com a orientação do Ernesto e a do Sérgio também na época do WhatsApp, Sérgio. Mas o motivo acho que já foi falado aqui, por que a gente não respondeu. Eu acho que o grupo lá está para ser comentado coisas pertinentes aos vereadores, não a uma ou outra pessoa especificamente. Então, não respondi porque não era o momento, foi bem concomitante, né? Então não deu certo. Mas o motivo desse ato aí de hoje é altamente altruísta, altamente certo, e devemos sim estimular e orientar os nossos eleitores, né, que permaneçam em casa, principalmente aquelas pessoas que têm grau de risco importante, pela idade ou por alguma deficiência, para que possa não ficar aí suscetível a ser contaminado. Então, parabéns sim, devemos sim fazer esse afastamento, esse, entre aspas, esse recesso fora de tempo, né? E, se caso necessário for para uma extraordinária, estaremos à disposição. Vereador Flávio? Bom, quero contribuir também nesse momento, que mesmo a gente tendo umas 3 semanas de recesso, as comissões vão continuar trabalhando, porque se houver projetos importantes nessa casa, as comissões têm que se reunir para dar continuidade ao trabalho. Também mostrar para a população aí avariense que o vereador, não é porque está de recesso no momento da segunda-feira que ele parou de trabalhar, de forma nenhuma. Está à disposição, eu acho que todos os dias, à noite, à disposição da população. É um fato que está acontecendo de urgência que a gente tem que pensar muito bem, porque com a saúde a gente não pode brincar de forma nenhuma, né? Então, eu acho que vai o bom senso da toda a população também, ter esse conhecimento, esse acompanhamento através de cada vereador falou aqui, nesse momento, e que ter o bom senso. Ter o bom senso aí que, da mesma forma que toda a população está resguardando, há também os vereadores resguardar também. Então, eu acho que é mais do que justo esse procedimento ser tomado aí. Tá? Eu só não respondi, Sérgio, que já tinha conversado pessoalmente, então precisava mais o posicionamento dos outros vereadores. Tá? Tá aí a minha contribuição. Meu voto favorável. Tá. Vereador Statti, queria falar? Pois não. Seja. Eu queria até desviar um pouco o foco, tratando do assunto interno nosso aqui, mas dou apelo a alguns médicos, inclusive meu filho, que trabalhou no pronto-socorro de Avaré, sim, diz que essa estrutura está até muito boa, mas um apelo que as autoridades que estão administrando, nesse momento, a saúde da cidade, tem uma cautela muito grande em adquirir com precisão, com rapidez, que Avaré falta ventiladores e respiradores. Isso. E com 8 UTIs só, realmente fica uma coisa meio complicada aí numa emergência. Porque esses 14 dias pode ser, se acomodar, como o doutor Ernesto diz, que é médico, que sabe, e pode se agravar. Então, fica um recado, nesse momento que nós estamos até falando desse assunto, que
as autoridades competentes, não deu para a gente fazer requerimento, não deu para ser falado na palavra livre. Olhe com atenção para os respiradores e ventiladores. Meu filho trabalhou no pronto-socorro, tem, mas num estado de emergência, não é nem sombra. E está morrendo muita gente, na Itália mesmo, 700, faltar os chamados respiradores, né, doutor? Então, a gente tem que fazer essa guarda aí, já se prevenir, para não chegar no momento e depois ficar só choramingando do que é acontecido. Com a palavra, Maria Alva. Senhor presidente, apenas por amor ao debate, eu acho que seria interessante a gente colocar a seguinte situação. Este é um caso de calamidade, este é um caso de extraordinária, esse é um caso que justifica. Então, eu sugiro a Vossa Excelência a convocação de uma extraordinária logo após essa, que seja feito um projeto de resolução pela mesa e nós todos aprovemos, então, para que as próximas sessões sejam suspensas, já que é regimental. Eu sugiro até para o senhor ficar totalmente resguardado. Seguro, né? Seguro. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um projeto de lei, amanhã eu me reúno com o jurídico. Não. A gente faz uma resolução. Não. Para hoje? Para hoje. Para hoje? Tudo bem. A gente suspende um pouco a sessão. Na extraordinária, nós já nos reunimos aqui e já votamos o projeto. Tudo bem. Se tiver a aquiescência de todos. Vereadores concordam? Todos? Porque o senhor vai ter que dar publicidade, é um ato, né? E no ato, nessa questão, coloca as duas opções, que as 3 sessões que a gente, no caso, estaria deixando a gente colocaria nas férias. Isso. E não obedeceria o feriado do dia 21, mas teria sessão dia 23. Pode ser colocado? Sim. Dentro da normalidade, né? Isso. Se ocorrer uma normalidade. Isso. Aí, já que está aberta a palavra, né, para a gente sugerir, é importante isso que foi dito, e também seria importante colocar num dos artigos que essa situação seria reavaliada próxima à data, porque a gente não tem noção. Sem dúvida. Exatamente qual período que vai ser necessário. E isso daí que mais angustia as pessoas é isso. Pode durar 3 meses, como depois vem o inverno, pode durar mais. E é só para dar uma colaborada nessa discussão dos respiradores, viu, Stati? Eu soube de uma reunião que estão preparando mais 10 respiradores para aumentar a capacidade de atendimento aqui na cidade. Então, teve uma reunião que a Santa Casa conversou com a Unimed e tal, sábado passado agora. Eu não estava presente na reunião, mas fiquei sabendo o resultado. Então, eles têm condições de montar mais, se não me engano, 10 aspiradores para aumentar a capacidade, para não faltar. Não sei se isso é suficiente também, talvez nem seja, mas depende do que vai acontecer nas próximas semanas, né? Então, é uma situação inédita, que, na verdade, todo mundo está vivenciando e aprendendo, né, na verdade. E a gente já entra só para votar a resolução. Eu vou pedir, então, meia hora e a gente faz rapidinho. Podemos, inclusive, porque daí pode ser requerimento da maioria dos vereadores, entendeu? Não só da mesa. Tá certo. Não só da mesa. Tá. Então, eu acho que essa casa está mostrando a maturidade. Todas as pessoas, talvez, que estão nos ouvindo, sabem que é tudo engessado aqui. As pessoas não podem... A gente tem que seguir um certo rito, mas, mediante essas questões, nós temos que abrir as discussão e chegar no assunto, e cada um assumir a sua responsabilidade nesse momento. O momento é de união e cada um assumir a sua responsabilidade. Não é só o presidente, não é só a mesa, e sim os 13 vereadores aqui, representantes da população de Avaré. Morelli, queria falar alguma coisa antes? Rápido. Como você mesmo acabou de falar, isso aí está sendo feito a 13 mãos, 26 mãos, né? Então, eu acho que esse decreto aí, no caso aí, vai ser interessante que frise essa condicionante que pode ser alterada em virtude da situação que pode acontecer futuramente,
Porque o que a gente tem visto nos jornais, todos os prognósticos que estão fazendo aí, é que daqui a 3 semanas isso aí vai começar a subir, vai começar a aumentar. Não vai ser o ápice, né? Vai ser o começo de uma subida vertiginosa. Isso é o que estão falando. É claro que isso aí assusta e que é para não deixar que aconteça. É para achatar o atendimento. Mas mesmo achatado, vai ser bastante procura. A tendência é que comece daqui a 3 semanas a aumentar vertiginosamente o número de pessoas infectadas e também, infelizmente, pode aumentar o número de óbitos. Então, essa condicionante é muito interessante porque possivelmente a gente tenha que usá-la. Vereadora Dalgisa, até para nós encerrarmos essa, eu vou convocar. Encerrando, eu gostaria de estar solicitando quem estiver ouvindo e que tiver a possibilidade de doar respirador, porque eu vi no Facebook que houve um empresário que doou um respirador. Seria viável. É o profissional que usa em UTI, custa aproximadamente R$50 mil. Ah, sim. Bom, então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou convocar uma sessão extraordinária ainda para hoje à noite. Nós vamos parar um pouco a sessão. Eu vou encerrar a sessão ordinária e daqui uma meia hora, no máximo, a gente volta para uma sessão extraordinária para a gente definir essas questões. Então, vamos parar por 30 minutos e já voltamos.
às 20 horas e 53 minutos, damos por aberto a sessão extraordinária do dia 23/3/2020. Peço à vereadora Dalgisa que faça a chamada dos nobres vereadores. Francisco Barreto de Monteneto. Presente. Sérgio Luiz Fernandes. Presente. Dalgisa Lopes Duarte. Presente. Flávio Eduardo Zandonato. Presente. Alessandro Rios Conforte. Presente. Antônio Ângelo Cicirelli. Presente. Carlos Alberto Statti. Presente. César Augusto Luciano Franco Morelli. Presente. Ernesto Ferreira de Albuquerque. Ivan Carvalho de Mello. Presente. Jairo Alves de Azevedo. Presente. Marialva Araújo de Souza Biazon. Presente. Roberto Araújo. Presente. Peço à primeira secretária que leia o projeto de resolução 04/2020. Projeto de resolução 04/2020 dispõe sobre a suspensão das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré. A mesa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando de suas atribuições regimentais e legais, considerando os avanços da pandemia da Covid-19, coronavírus e os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde, considerando o consenso dos 13 vereadores em sessão ordinária de 16/3/2020, resolve. Artigo 1º. Ficam suspensas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré pelo período de 3 sessões ordinárias, podendo ser prorrogada por igual período, dependendo da situação da pandemia da Covid-19. Parágrafo único. As sessões ordinárias suspensas poderão ser compensadas no período de recesso. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no local de costume. Francisco Barreto de Monteneto, presidente da Câmara. Sérgio Luiz Fernandes, vice-presidente. Adalgisa Lopes Duarte, primeira secretária. Flávio Eduardo Zandoná, segundo secretário. Marialva Araújo de Souza Biazon, vereador. Ernesto Ferreira de Albuquerque, vereador. Alessandro Rios Conforte, vereador. Ivan Carvalho de Mello, vereador. César Augusto Luciano Franco Morelli, vereador. Jairo Alves de Azevedo, vereador. Roberto Araújo, vereador. Carlos Eduardo Statti, vereador. Antônio Ângelo Cicirelli, vereador. Sendo assim, eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que as comissões possam se reunir e dar o parecer do projeto de resolução para a gente trazer para plenário.
Projeto de resolução em discussão. Oi? Ela fez. Já leu. Já leu. Quer que leia novamente? Não. Não, já fez, já. Então, projeto em discussão. Não. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Marialva. Não, presidente, só para dizer das comissões favorável à tramitação do projeto, acho que seria interessante. Ah, sim. A comissão se reuniu, deu parecer favorável à tramitação da resolução, do projeto de resolução 04. A comissão é composta pelo vereador Ernesto, vereador Cabo Sérgio e vereadora Marialva Biazon. Então, projeto de resolução em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Projeto de resolução foi aprovado por maioria, por unanimidade dos vereadores da Câmara. 13 vereadores são favoráveis. Sendo assim, às 21h01, dou por encerrado a sessão extraordinária do dia 23 de 3 de 2020. Boa noite a todos.